Hello, ladies. Olá, senhoras, mulheres. This is the fifth lecture in a series called The Excellent Wife. Essa é a quinta palestra de uma série chamada A Mulher Excelente, a Esposa Excelente. The first lecture was me giving my testimony. A primeira palestra foi quando eu dei o meu testemunho. The second one was loving your husband. A segunda foi amando seu marido. The third one, biblical submission. A terceira foi submissão bíblica. The fourth one, respecting your husband. A quarta, respeitando seu marido. And this one is God's provision, resources for the wife's protection. E essa palestra agora é a provisão de Deus, recursos para a proteção da esposa. There are 8 resources in God's word to protect the wife when the husband is sinning against her or against others. Há 8 recursos na palavra de Deus para proteger a esposa quando o marido está pecando contra ela ou contra outros. These are not passive. These are things that she must do. Essas coisas não são passivas, mas sim ativas, coisas que ela precisa fazer. And we're going to cover them in the order that she should try them. Então nós estamos colocando aqui a ordem em que ela deve tentar fazer estas coisas. And she would be very foolish if she did not take full advantage of these resources. E na verdade, essa esposa seria muito tola se ela não se aproveitar de tantos recursos que há na palavra de Deus. God wants her to afford herself of these resources to protect herself and to try to help her husband live faithfully. Deus deseja que essa mulher ela use esses recursos que Ele providenciou em sua palavra para se proteger e também para ajudar o seu marido a não pecar. Resource number 1 is communicate biblically. O recurso número 1, então, é se comunicar biblicamente. Proverbs 16, verse 23. Provérbios 16, verso 23. Go ahead. Diz o seguinte: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. A wife must get control over her tongue. Uma mulher deve controlar a sua língua. James talks about this in James chapter 3 and verse 2. Em Tiago vemos isso no capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. A wife's speech to her husband should be gracious. A forma de uma mulher falar com seu marido deve ser temperada com graça. Colossians 4 and verse 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. And we must realize that failure to communicate biblically is sin on the wife's part. E nós devemos perceber que a falha de se comunicar biblicamente é pecado na parte da mulher. In Ephesians 4:29 it says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth." E em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. But what is good for necessary edification, Mas só a que seja boa para necessária edificação, that it may impart grace to the hearer. a fim de que ministre graça aos que ouvem. The wife's tongue should be an instrument of God's grace. O tom dessa conversa deve ser um instrumento da graça de Deus. And then resource number 2 is overcome evil with good. O segundo recurso é vença o mal com o bem. Later you can go back and read Romans 12 verses 17 through 21. Mais tarde você pode abrir a sua Bíblia e ler sozinho Romanos 12, de 1. But Romans 12, 17 through 21. Perdão, Romanos 12, de 17 a 21.
But I want to focus right now on Romans 12:21. Mas gostaríamos de focalizar agora no versículo 21 do capítulo 12. It is a command. E isto é um mandamento. It says, "Do not be overcome with evil, Não te deixes vencer do mal, but overcome evil with good." mas vence o mal com o bem. It means if the husband is sinning, the wife should do something good for him. Isso significa que mesmo que o marido esteja pecando, a mulher ainda assim deve fazer algo bom para ele. And she should keep doing good and fighting back until the Lord removes her from the battle. E ela deve continuar fazendo o bem e lutando até que Deus a retire dessa batalha. Or the husband repents and surrenders. Ou então, até que o marido se arrependa e se renda. She should think of very practical ways to do good to her husband. Ela deve pensar em maneiras práticas de fazer o bem para o seu esposo. 1 Peter 3:9 says, "Do not return evil for evil, but give a blessing instead." Em 1 Pedro 3,9 diz, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. And then 3 John verse 11 says, "Beloved, do not imitate what is evil." E em 3 João, versículo 11 diz, amado, não imites o mal, mas o bem. But imitate what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto Deus. Now, let's think of some practical examples of things that she can do good to her husband. Então pensemos em algumas maneiras práticas de como que essa esposa pode fazer o bem para o seu marido. Luke 6:31, Jesus said, "Do unto others as you would have them do unto you." Em Lucas, capítulo 6:31, Jesus diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. So, think about what your husband would like. Então pense em algumas coisas que o seu marido gostaria de receber. Pray for him. Ore por ele. Thank him. Agradeça a ele. Praise him for what he is doing right. Elogie o seu marido naquilo que ele faz bem. Prepare his favorite meal. Prepare a sua refeição predileta. Confess your own failures. Confesse as suas próprias falhas. Buy him an unexpected gift. Compre para ele um presente inesperado. Reaffirm your commitment to him. Reafirme o seu compromisso com ele. And even plan a special time of lovemaking with your husband. E até mesmo planeje um momento especial para fazer amor com ele. If you do not feel like returning good for evil, you may be bitter. Se você não está sentindo vontade de vencer o mal com o bem, isso significa que provavelmente você está amargurada. When women are bitter, they feel hurt. Quando mulheres estão amarguradas, elas se sentem magoadas. They think, "My husband does not deserve this for me to do nice things for him." Elas pensam, meu marido não merece que eu faça tantas coisas boas para ele. Romans 12:19 says, "Do not take your own personal revenge, but leave room for the wrath of God." E em Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. As we overcome evil, Romans 12 verse 19 says that God will heap burning coals upon their head. E Romanos 12:20 diz que enquanto nós estamos fazendo o bem, aqueles que nos fazem mal, brasas de fogo serão amontoadas na cabeça da pessoa. God will put great pressure on them to repent. Deus colocará grande pressão sobre eles para que se arrependam. I cannot guarantee to you that your husband will repent, Eu não posso garantir a você que o seu marido vá se arrepender. but I can guarantee to you that you can honor God Mas eu posso garantir a você de que você pode honrar a Deus. and show amazing love to your E husband. você pode demonstrar um amor maravilhoso ao seu marido. Romans 2 verse 4 tells all of us it is the kindness of God
that leads us to repentance. Romanos 2:4 nos lembra que é a benignidade de Deus que conduz ao arrependimento. Now, giving a blessing instead or overcoming evil with good is like going a second mile. Bem dizer e vencer o mal com o bem significa caminhar uma segunda milha. Jesus said in Matthew 5:41, Jesus disse em Mateus 5:41, "Whoever compels you to go 1 mile, go with him 2." e se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. And then in Hebrews 10:36, the author of Hebrews wrote, Em Hebreus 10:36, o autor escreve: "For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise." Porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. So, the first resource is communicate biblically. Então, o primeiro recurso é comunicar-se biblicamente. The second one is overcome evil with good. O segundo é vencer o mal com o bem. And the third one is make a biblical appeal. E o terceiro é faça uma súplica bíblica. Proverbs 16, verse 21. Provérbios 16, versículo 21. Says, "The wise of heart is called discerning, and sweetness of speech increases persuasiveness." Diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. A biblical appeal is a request or a plea to a person in authority. Uma súplica bíblica é um pedido para que a pessoa em autoridade, And you're asking them to reconsider or reevaluate their directive or their command. você está pedindo para que essa pessoa reconsidere ou reavalie um comando, direcionamento ou uma instrução. Every wife should give her husband the benefit of wise counsel and advice. Toda mulher deveria dar ao seu marido o benefício de um conselho sábio. Proverbs 1, verse 5. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance to understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. Diz o seguinte: ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e as palavras dos sábios e seus enigmas. Now, the wife then, after she makes her appeal, Então a mulher, depois que ela fizer essa súplica, esse pedido, must accept her husband's decision as God's will for her at the moment. deve então aceitar a reação de seu marido como, ou a sua decisão como a vontade de Deus para ela naquele momento. 1 Peter chapter 3 and verse 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. It says, "For it is better, if the husband will not do the right thing," it says, "it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil." Se o marido não fizer a coisa certa, diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque melhor é sofrer desfazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Let me give you an example. Então, deixe-me te dar um exemplo. Suppose the husband is very selfish, Imagine que o marido, por exemplo, é bastante egoísta. and every summer he takes the family to the beach. Imagina que todo verão ele leva a família para passear na praia. They've done this for years. Eles fazem isso todo ano, The wife does not like the beach. mas a mulher não gosta da praia. She wants to go visit her mother. Ela preferiria visitar a sua mãe. She must accept his decision as God's will for her. Ela deve aceitar então a decisão do seu marido como a vontade de Deus para ela. However, she also must go to him privately and
implement resource number 4, Mas, ao mesmo tempo, ela também deve ir a ele e aplicar o recurso número 4, which is to make a biblical reproof. que é fazer uma exortação bíblica. Now, a reproof is when you tell someone what they're doing wrong. Uma exortação é quando você diz a alguém o que essa pessoa está fazendo de errado. And then in Galatians 6:1, Paul tells us how to give a reproof. E em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo nos diz exatamente como devemos fazer isso. Diz: Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. So she could go to him and say, "Sweetheart, I think you're being selfish." Então ela deve ir a ele e dizer: Meu querido, eu acho que você tem sido egoísta. But she does it gently, Mas ela deve fazer isso gentilmente. and her heart's motive should be to restore him to a right relationship with God. E o desejo do coração dela deve ser de restaurá-lo para um bom relacionamento com Deus. So, if he is a Christian, then she should tell him the reproof and then use a scripture to back up what she is saying. Se ele for também cristão, ela deve usar versículos bíblicos para poder basear o que ela está falando. Now, some people have said that a Christian wife should never ever reprove her Christian husband. Mas algumas pessoas têm dito que uma mulher cristã não deveria jamais, em nenhuma hipótese, repreender o seu marido. And they base that on 1 Peter chapter 3. E eles baseiam essa afirmação em 1 Pedro, capítulo 3. Verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Now, when Peter writes, so that if some of them do not obey the word, Então, quando Pedro escreve aqui, se alguns deles não obedecem à palavra, they may be one, talking about evangelize to Christ, sejam ganhos, e aqui ele está falando sobre evangelizá-los para Cristo, without a word, sem palavra, by the conduct of their wife. pelo procedimento de suas mulheres. A few sentences before this, he defines who the people are that are disobedient to the word. Mas a questão é que alguns versículos anteriores, Pedro explica quem são essas pessoas desobedientes à palavra. In verse 7 in chapter 2, he compares believers with unbelievers. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, ele compara salvos com não salvos, ou crentes com não crentes. He says, "But for those who do not believe," and he quotes from the Old Testament, "the stone that the builders rejected has become the cornerstone." Ele diz: Assim para vós que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. And we know, of course, that the cornerstone is always our Lord Jesus. E nós sabemos que essa pedra principal de esquina é o Senhor Jesus Cristo. And then in verse 8 it says, "A stone of stumbling and a rock of offense." E diz aqui no versículo 8, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, Unbelievers are offended by the Lord. os descrentes são ofendidos pelo Senhor. It says they stumble because they disobey the word as they were destined to do. E continua o versículo 8, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. So Peter defines unbelievers with the phrase, "They disobey the word." Então Pedro está aqui definindo os descrentes como aqueles que são desobedientes à palavra. So, a few sentences later in chapter 3, 1 and 2,
Então, alguns versículos mais tarde, no capítulo 3, versículos 1 e 2, when he tells wives to be subject to their husbands, quando ele diz às mulheres para serem submissas a seus maridos, and then he gives a little bit of an aside here. ele complementa isso com o seguinte: Even if some do not obey the word, they may be won, they may be evangelized by her conduct. Ele diz aqui: se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo seu procedimento. Now, some people would say that a Christian wife should never ever reprove her husband because she must love him unconditionally. Então, algumas pessoas dizem que uma esposa nunca deve exortar o seu marido porque deve amá-lo incondicionalmente e aceitá-lo como ele é. And she must accept him as he is. Oh, okay. In Proverbs 27, in verse, let's see where it is. Proverbs 27, verse 5. Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. And then in 2 Timothy 3, verse 16 and 17, E em 2 Timóteo, capítulo 3, verse 16 and 17, versículos 16 e 17, 2 Timóteo, diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. And then in 1 Corinthians 13:6 it says, love rejoices in the truth, it doesn't rejoice in unrighteousness. 1 Corinthians 1 Coríntios 13:6 diz que o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. And then in James 5, verse 19 and 20. Tiago 5, 19 e 20 Go ahead. diz: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Now, Christian husbands and wives are also brothers and sisters in the Lord. Maridos e esposas cristãos também são irmãos e irmãs no Senhor. And in Matthew 18:15, Em Mateus capítulo 18, versículo 15, Jesus said, if your brother sins, you go to him privately. diz: se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. And we're going to talk about that more in a minute. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. We already have seen in Galatians 6:1 that reproofs are to be done gently. Nós já vimos então que essa exortação é para ser feita de maneira gentil, com mansidão. Em Gálatas 6:1. James 1 verse 20 says, the anger of man does not achieve the righteousness of God. James 1. James 1 verse 20. Tiago 1:20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Now, what if Mas então, e se... your husband does not agree with your reproof? Mas e se o seu marido não concordar com a sua exortação? What if he says you're wrong? E se ele disser que você está errada? Well, you need to give him some clear, specific examples. Então você precisa dar a ele alguns exemplos bastante claros e específicos. For example, you were harsh and angry when you spoke with the children. Por exemplo, você pode dizer para ele: você foi muito severo e você não foi razoável quando você conversou com as crianças. Or you were loving and impatient with me when I was trying to tell you. Ou então, você foi um tanto impaciente comigo quando eu estava tentando te explicar isso. Now, if he says, I'm right and you're wrong, Agora, se ele disser: eu estou certo e você está errada, then tell him we need someone to help mediate this. então você precisa dizer a ele: bom, nós então precisamos de alguém para ser um mediador nessa causa, And listen to both sides of the story. que possa ouvir aos dois lados dessa história, Tell us what
each of us is doing wrong. E alguém que possa nos dizer o que cada um de nós está fazendo de errado. Now, if he refuses to go, like to a godly older man in the church, Mas se ele se recusar a ir a alguém, como por exemplo um senhor mais velho da igreja, or one of the elders, ou até mesmo alguns dos pastores ou presbíteros, tell him, I am going to go anyway, você pode dizer a ele: bom, eu vou de qualquer jeito, but I'm not going to sneak behind your back. mas eu não vou fazer isso por trás das suas costas. I will let you know when I'm meeting with the pastor, and if you change your mind, you are welcome to come. E eu vou deixar você ciente de quando é que eu vou me encontrar com o pastor, e se você mudar de ideia, você é mais do que bem-vindo conosco. Now, if he is an unbeliever, Agora, se ele for um descrente, se ele não for cristão, he is blinded to the things of God, ele está cego para as coisas de Deus. and his mind is not subject to God's law. E a sua mente não está sujeita à lei de Deus. He may scoff at her. Ele talvez possa ser um escarnecedor. He may speak to her in a cruel way, Ele pode falar de maneira cruel, or make fun of her. ou pode fazer pouco caso dela. And so then, if he does that, she should stop talking. Então, se ele fizer isso, ela deve então parar de falar no assunto. In Proverbs 9, verse 8, Em Provérbios capítulo 9, versículo 8, it says, Do not correct a scoffer, lest he hate you. diz o seguinte: não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Rebuke a wise man, and he will love you. Repreende ao sábio, e amar-te-á. So instead of we appeal to an unbeliever's conscience to do what's right. Então, ao invés disso, nós devemos apelar à consciência do não cristão para que ele faça aquilo que é certo. We do not use scripture with an unbeliever. Com o não cristão, nós então não deveremos usar esses versículos bíblicos. But if he will not receive her reproof, Mas se mesmo assim ele não receber essa exortação, God will give her grace at that time to bear up under it. Deus dará graça naquele momento a essa esposa para suportar essa situação. And in 1 John 4, verse 18, Em 1 João capítulo 4, versículo 18, it tells us that our love for God and our love for others will help us to overcome our fear. diz que nosso amor a Deus e o nosso amor a outros vai nos ajudar a vencer o nosso medo. Now, whether he's a believer or an unbeliever, Mas mesmo se ele for um crente ou não crente, if he is proud and won't listen to reproof, se ele for orgulhoso e não ouvir a exortação, then the Bible says that he's acting like a fool. então a Bíblia diz que ele está agindo como um homem insensato. So resource number 5 is how to respond biblically to foolish demands. Então o nosso recurso número 5 é como responder biblicamente a exigências tolas. Matthew 7, verses 24 and 26. Mateus 7, capítulo 24 a 26. Diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Let me define what a foolish man is. Então, deixe-me explicar o que seria um homem insensato. He rejects God's word Ele rejeita a palavra de Deus and does what is right in his own eyes. e faz aquilo que está correto aos seus olhos. A husband is responding like a fool Um homem está respondendo como um homem insensato when he is harsh,
quando ele tem respostas severas, when he makes unreasonable demands, quando ele faz exigências que não são razoáveis, when he becomes a bully and tries to intimidate her, quando ele tenta intimidar a sua esposa, when he tries to manipulate her, quando ele tenta manipulá-la, and he may threaten her. e ele pode até mesmo ameaçá-la. He may say, "It's your fault that I become angry. Ele pode dizer, é sua culpa que eu estou com tanta raiva. If you were a good wife, then I wouldn't have to be angry." Se você fosse uma esposa boa, eu não precisaria ficar com raiva. Well, in Proverbs 26 and verse 4, it tells us how then to respond to someone acting like a fool. Em Provérbios 26:4, Deus nos diz como que nós devemos responder a uma pessoa que está agindo de forma insensata. It says, "Answer not a fool according to his folly, lest you be like him yourself." Diz o seguinte: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Right. Now picture this. The wife is trying to reason with her husband. She's trying to help him. Então imagine o seguinte: a esposa está tentando raciocinar junto com seu esposo, está tentando ajudá-lo, And he may be screaming and yelling at her. e ele pode estar gritando com ela e falando coisas ruins para ela. He may be threatening to leave her. Ele pode estar ameaçando deixá-la. He may be threatening to kill himself. Ele pode estar ameaçando se matar. Well, if she answers back like a fool, Mas se ela responder a ele de forma insensata, then you have two fools talking to each other. então aí você tem dois insensatos, um falando com o outro. And let me give you some examples of a foolish answer. Então deixa eu te dar alguns exemplos sobre algumas respostas insensatas. She yells at him in anger. Ela grita com ele com muita raiva. She pouts and won't speak to him. Ela faz cara feia e não quer mais falar com ele. She bursts into tears. Ela começa a chorar de repente. She runs away. Ela corre. She defends herself against his foolish accusations. Ela se defende contra as suas acusações tolas. He may say, "You don't love me." Ela pode dizer, você não me ama. And then she just begs him to say, "Oh, but I do love you." E ela quer ficar implorando para que ele diga que a ama. She may verbally attack him. Talvez ela possa atacá-lo verbalmente. So, Proverbs 26:4 says, "Do not answer a fool like a fool would answer." Então, Provérbios 26:4 está nos dizendo, não responda a um insensato da mesma forma que um insensato responderia. And then in verse 5, it tells you how to answer. E aí no versículo 5, ele nos instrui como devemos responder. It says, "Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes." Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. In other words, give him an answer that will convict him of his responsibility. Em outras palavras, dê a ele palavras que vão convencê-lo de sua responsabilidade. Let me give you an example. Deixa-me dar um exemplo disso. My dad had a sister who had a stroke. Meu pai teve uma irmã que teve um derrame. She was very much loved by our family. Ela era muito amada da nossa família. And she was a widow and had no children. E ela era uma viúva sem filhos. So, she had to be in a nursing home. Então ela precisava estar numa casa de apoio ao idoso. And my father had a rule that someone would visit her every day. E meu pai tinha uma regra que alguém deveria visitá-la todos os dias. He mainly wanted that because of her stroke, she could not talk.
ele queria que fizéssemos isso especialmente por causa do derrame dela, e ela não podia falar. And he wanted to make sure that someone would be there every day to see that she was all right. Ele queria se certificar que alguém estaria ali todo dia, verificando que ela estava bem. My day to visit her was on Fridays. E o meu dia de visitá-la era na sexta-feira. But sometimes I would swap with my mom and dad. Mas às vezes eu trocava esse dia com minha mãe e meu pai. And one day, my dad called and asked me to swap with him. E um dia meu pai me ligou pedindo para que eu trocasse de dia com ele. Normally, I would have done that. Normalmente eu faria isso. But I could not do that because we already had a previous commitment. Mas eu não pude fazer isso dessa vez porque nós já tínhamos um outro compromisso. When my dad asked me to swap, he was very nice. Quando meu pai me pediu para trocar de dia, ele foi muito gentil comigo. When I told him I could not, he became angry. Mas quando eu disse que eu não poderia trocar, ele ficou muito irado. And in a very mean way, E de maneira muito terrível, he said, I thought you loved your Aunt Ruby. ele disse: "Eu pensei que você amasse a sua tia Ruby." Well, in my pride, I was very tempted to try to prove to him how much I loved her. E no meu orgulho, eu queria tentar convencê-lo do quanto eu amava. But if I had done that, I would have been responding like a fool. Mas se eu tivesse feito isso, eu teria respondido como uma tola, insensata. Instead of trying to help my dad think this through in the right way, Mas ao invés disso, eu tentei fazer o meu pai pensar e refletir sobre o assunto da maneira correta. what I said to him was, there's nothing wrong with you asking me to swap days with you. O que eu disse foi: não há nada de errado de você ter me pedido de trocar de dia com você. But you must graciously take no for an answer. Mas você deve considerar graciosamente um não como resposta. You sounded so angry. Você soou tão irado. And you made a false accusation. E você fez uma acusação falsa. Well, then he was silent on the other end of the phone. Então, do outro lado da linha no telefone, ele ficou quieto. But the Lord helped him to think rightly. Mas Deus o ajudou a pensar corretamente. And he very nicely said, "Oh, I'm not angry." E aí, de forma bem tranquila, ele disse: eu não estou com raiva. I said, "But you were." Aí eu disse: mas você estava. So, if you get in a conversation with your husband or anybody else who's trying to manipulate you, Mas, então, se você estiver numa conversa com alguém, quer seja o seu marido ou qualquer outra pessoa que esteja tentando te manipular, remember that in 1 Corinthians 13 it says love is not provoked. It's a way you can show love to them. lembre-se que 1 Coríntios 13 diz que o amor... Which one is the love? Either 5 or 6. Diz que o amor não busca os seus próprios interesses e não se irrita. And in Ephesians 4:26 it says, "Be angry. You can be righteously angry, but do not sin." E em Efésios 4... Ephesians Em 4:26. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Então é possível estarmos irados, mas precisamos ter cuidado de fazer isso sem pecar. Now, it's a lot easier for me to teach you how to do this É muito mais fácil eu ensiná-lo a fazer isso than it's going to be for you to do it in the middle of the battle. do que você fazer isso bem no meio do calor da situação. If you become confused, Se você se tornar confuso, say this: diga o seguinte: I need to think about what I want to say, eu preciso pensar no que eu preciso dizer and then I will come back and tell you. e depois, mais tarde, eu volto e vou te dizer o que é isso. Go and write down
he said, I said. He said, I said. E aí você escreve, ele disse o seguinte, eu disse o seguinte, ele disse, eu disse. Then you'll be able to see better, more clearly, what you were saying wrong. E aí você vai poder ver mais claramente o que foi que você estava dizendo de errado. And then you will be able to go back to your husband and say, when I said this, that's not what I should have said. This is what I should have said. E aí, quando você voltar para falar com seu marido, você vai poder dizer, isso foi o que eu disse, mas eu não deveria ter dito isso, eu deveria ter dito aquilo. So, this is something that a godly Christian wife will learn how to do. Então, isso é algo que uma esposa cristã piedosa vai poder aprender a fazer. If you have this problem with your husband, or for anyone for that matter, E se você tem esse problema com seu marido ou com qualquer outra pessoa, think about the next time it happens, how you're going to respond back. pense da próxima vez como que você vai responder a essa pessoa. In Proverbs it says, the heart of the wise teaches his mouth how to speak. A palavra de Deus diz em Provérbios que o coração do sábio ensina a sua língua como deve falar. Now, I want to go into the next resource, but I'm not going to talk about it a lot. Então, vamos prosseguir para o próximo recurso, mas não vou me deter muito tempo nesse assunto. But the resource is to seek godly counsel. O próximo recurso é buscar conselho piedoso. In Psalm 19, verse 7, the Bible says that the law of the Lord is sure, making wise the simple. Salmos 19, versículo 7, diz: A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. Now, often the church elders are going to be the best ones to go for counsel. Frequentemente, as melhores pessoas para se buscar conselho piedoso são os pastores e líderes da igreja. But what you don't want to do is go around passing on bad reports about your husband. Mas algo que não é recomendável é você ir de pessoa em pessoa falando para várias pessoas coisas ruins acerca do seu marido. That is gossip and slander. Isso seria calúnia e fofoca. So, only tell the people that are part of the solution. Então, conte os problemas somente para as pessoas que são parte da solução do problema. The counsel should be directed toward restoration. E esse conselho deve ser direcionado à restauração. See, your motive is to restore him. O seu objetivo é restaurar o seu marido. And, let's see, the wife she also may want to seek biblical counsel from a godly older woman in her church. Talvez essa mulher também deseje buscar conselho piedoso de uma mulher mais velha na sua própria igreja. In Titus chapter 2, it tells us, we won't go there today, but it tells us that the older women are to be teaching and encouraging the younger women. Em Tito, capítulo 2, nos diz que as mulheres mais velhas devem estar ensinando as mulheres mais jovens. Now, the seventh resource, if the husband will not turn from his sin, Então, o sétimo recurso, caso o marido não mude de ideia acerca do seu pecado, is church discipline. é a disciplina da igreja. This is a very sad and grievous thing, Essa é uma questão bastante triste e lamentável, but it is the way the Lord puts pressure on all of us to repent. mas é a forma que o Senhor escolheu para colocar pressão sobre todos nós para nos arrependermos. And the way that he keeps his church pure. E essa é a forma como ele mantém a sua igreja pura. So, in Matthew 18, verse 15, Jesus said, step 1, Então, em Mateus 18, versículo 15, Jesus nos dá o primeiro passo. go to your brother privately. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Go ahead and read the verse. Did you read it? Okay. All right. Now, this is just between you and your husband. Então,
aqui está uma situação que seria somente a princípio entre você e seu marido. If he listens to you, Se ele te ouvir, nobody else needs to know. ninguém mais precisa saber da situação. But in verse 16, he says what to do if the husband will not listen. Mas aí no versículo 16, ele nos diz o que devemos fazer se o marido não der ouvidos. Now, in verse 16, when you bring 2 or more witnesses with you, I don't recommend that they be your mother or your sister or your girlfriend. Agora, se você trouxer mais um ou dois, como está descrito no versículo 16, para conversar sobre esse assunto, não recomendo que você traga o seu pai, a sua mãe ou uma das suas melhores amigas. Ask some of the godly older men in your church family. Peça para que algum homem mais maduro e piedoso da família da sua igreja possa vir e te ajudar com isso. You want to be an accurate witness. Você quer ser uma testemunha fiel. Do not exaggerate what your husband has done. Não exagere aquilo que o seu marido fez. And do not underplay what he has done. E também não diminua aquilo que ele fez. Speak the truth and do it in love. Fale a verdade e faça isso com amor. And then if he will not repent, Então, se ele ainda assim não se arrepender, now remember, if he's an unbeliever, church discipline does not apply. então lembre-se que se ele não for crente, nesse caso a disciplina da igreja não se aplica. But if he says he's a believer, it surely does. Mas se ele disser que ele é crente, então realmente se aplica. And then the next step, step 3, is verse 17. E então, nesse caso, o terceiro passo seria o versículo 17 de Mateus 18. Now, did you read it? Okay. I haven't read it. You want me to read Go it? ahead, yes. Diz o seguinte: se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Now, when he said tell it to the church, it doesn't mean the wife stands up and makes an announcement. Então, quando está dizendo aqui para dizer isso à igreja, isso não significa que a mulher vai se levantar e dar um anúncio em frente à igreja inteira. She goes privately to the pastor and the elders Então, ela se dirige com privacidade com o pastor e alguns outros presbíteros ou líderes da igreja and tells them we have done step 1 and step 2. e comunica a eles: bem, nós fizemos o primeiro passo e o segundo, He will not turn from his sin. e ainda assim ele não tem se arrependido do seu pecado. They will investigate the matter, E então esses pastores e líderes vão investigar a situação, o caso, and if the husband will not repent, they will make the announcement. e se o marido não se arrepender, esses líderes e pastores então é que farão essa comunicação à igreja. And they will ask the church family to go after him and pray for him and exhort him to repent. E aí então essa igreja buscará encontrar-se com esse marido, orará com ele e fará um apelo para que ele se arrependa. And then if he will not, then the elders a few weeks later will tell the congregation he is to be excommunicated from the church. Então, se mesmo assim o seu marido não ouvir, algumas semanas mais tarde, esses presbíteros, pastores e líderes comunicarão à igreja que ele precisa então ser excluído do hall de membros. When Jesus said, "Let him be to you as a Gentile and a tax collector," he was talking about consider him to be an unbeliever. Quando Jesus diz aqui no versículo 17 para considerá-lo como gentio e publicano, então ele está falando de uma pessoa que não é cristã. This is a very grievous step, Esse é um passo bastante triste e lamentável, but it is right and it is holy. mas é um passo correto e um passo santo. And at any point, if the husband turns from his sin, he can be restored. E se em qualquer momento o marido se voltar do seu pecado e se arrepender, ele pode sim ser restaurado. And then the last resource is number 8, E o último recurso, o recurso número 8, and it is
involve the governing authorities. é envolver as autoridades governamentais. This is the police, these are the courts, this is the law of your nation. Essas são com relação às leis do seu país e pode envolver a polícia, até mesmo serviços de auxílio à família e ao menor. Romans 13, verse 1. Romanos 13:1 diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. This may be the police, this may be judges, it may be family and children's services. Então, talvez se trate de polícia, juízes, juizado, serviços de auxílio ao menor. And it's very sad when your husband is arrested. E é muito triste ver que seu marido pode até ser preso, por exemplo. But if he is being drunk and violent, Mas se ele tem ficado alcoolizado e violento, or he is doing illegal drugs, ou se ele está participando de consumo de drogas ilegais, stealing money, ou roubo, sexually molesting the children, cometendo abuso sexual de menores, any of those things, and he will not turn from it, those are illegal. qualquer uma dessas coisas é considerada ilegal. Now, he may say, if you call the police, I will kill you. Mas ele pode até dizer, se você ligar para a polícia, eu vou te matar. And that may be true. E talvez isso seja verdade. So she needs to be wise about how she does this. Então, essa mulher precisa ser sábia na maneira como ela conduz esse procedimento. We can try, but we cannot perfectly guarantee her safety. Nós podemos tentar, mas nós não podemos garantir completamente a segurança dessa mulher. But if we can't guarantee her safety if she covers up for his sin. Mas nós certamente não poderemos garantir sua segurança se ela acobertar os pecados dele. So she needs to obey the Lord and try to help her husband. Então ela precisa obedecer a palavra e tentar ajudar o seu marido. If she utilizes all the measures God has given to protect her, Se ela tiver utilizado todas as medidas que Deus concedeu para protegê-la, then if she's harmed, she will be suffering for righteousness' sake. então, se ela, mesmo assim, sofrer alguma coisa, ela estará sofrendo pela causa da justiça. Christian wives must take full advantage of all of the biblical measures God has provided her in His Word. A mulher cristã deve tomar proveito de todas as medidas bíblicas que Deus providenciou a ela na sua palavra. To do otherwise is very, very foolish. Se ela fizer de outra forma, isso será insensatez e tolice. In 1 Peter 3, verse 5, it talks about Sarah being a godly woman of old. Em 1 Pedro 3:5 fala sobre Sara, que foi uma mulher piedosa dos tempos antigos. And it says that we have become her children E diz que nós devemos nos tornar filhas de Sara, if we do what is right se nós fizermos o que é certo, without being frightened by any fear. não temendo nenhum espanto. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do thank you for your word, that it is so clear and so practical. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, porque ela é tão clara e tão prática. And that we can come forward in love to try to help our husbands. E que nós podemos vir em amor e tentar ajudar os nossos maridos. Lord, we don't know if you're going to grant them repentance or you're going to harden their heart. Senhor, nós não sabemos se o Senhor concederá a eles o dom do arrependimento ou se o Senhor endurecerá os seus corações. But help us to be faithful to obey your word and to show love to our husbands. Mas ajude-nos a ser fiéis, a obedecer a sua palavra e mostrar amor aos nossos maridos. Help us to remember that love rejoices in the truth. Ajude-nos a lembrar que o amor se regozija com a verdade It does not rejoice in unrighteousness. e não se regozija naquilo que é mal ou pecado.
In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém.